Congresso Resgates da Nação e chegamos ontem à noite. Foi muito lindo, muito gostoso esses dias que o Senhor nos proporcionou naquele lugar, e cujo tema vocês sabem, nós estamos aí trabalhando com o ano da família, e esse é o ano da família, e sua casa será alcançada pela profecia de Deus, pelo plano de Deus de resgatar toda a nossa família. Tenha certeza disso, não enfraqueça seu discurso. Esse é o ano do milagre de Deus dentro da sua casa. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Mateus 25:14. Quem achou? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Repita comigo: cada um segundo a sua própria capacidade. Diga: de acordo com a minha capacidade. Amém? E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me. Por favor, repita comigo: confiaste-me. Confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Por favor, diga: me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, queridos? Glória a Deus. Bem, todo mundo aqui conhece e sabe muito bem, ou pelo menos deveria saber, que Jesus, ele usava metáforas, comparações, parábolas, ilustrações no seu discurso para trazer a informação do que era o reino de Deus para aqueles que o ouviam. Várias vezes Jesus pega coisas comuns do dia a dia
ele assemelha o reino dos céus com 10 virgens, assemelha o reino dos céus com vários outros, como um homem que descobriu um tesouro e vendeu tudo que tinha e foi lá e comprou o terreno onde tinha um tesouro. Jesus então sempre usou coisas das circunstâncias para trazer verdades profundas, sempre usou. E nessa parábola, eu acho que ele vai mais longe ainda do que se imagina. Nessa parábola, Jesus consegue falar sobre a vinda dele, ele fala sobre a missão dele, ele fala sobre a missão dos seus, ele fala sobre o comportamento dos seus discípulos, ele fala da sua volta, ele fala de julgamento, ele fala de juízo, ele fala de um monte de coisa apenas nessa parábola, trazendo as verdades do reino dos céus, através dessa comparação simples de pessoas que deveriam multiplicar a confiança em valores que fora colocado na mão deles. Jesus então, com essa parábola, ele consegue trazer informações profundas para aqueles que o ouviam, porém muitos deles estavam como que com vendas nos olhos, sem conseguir entender a respeito do que ele estava falando. Mas nós, que já temos o Espírito Santo de Deus, quem pode dizer amém? Quem já tem aqui o Espírito de Deus? Nós que temos o Espírito Santo de Deus, podemos hoje entender com maior clareza do que aqueles na época, o que Jesus queria dizer com cada uma destas coisas. Tudo, missão, responsabilidade, capacidade, muitas coisas, Jesus deixou claro aqui nesse pequeno texto, nessa pequena narrativa acerca de talentos. Eu me aprimoro, leio bastante, participo de cursos, seminários, dos mais diversos, seja no segmento cristão ou no segmento do empreendedorismo, e eu tenho notado que não existe uma palestra sobre liderança eficaz, não existe uma palestra onde se fale de responsabilidade individual, em que seja ele o palestrante que for, não cite esse texto. Todas as pessoas que querem falar sobre desenvolvimento empresarial, sobre responsabilidade, produtividade, a maioria das pessoas que hoje dão curso de coach, que dão treinamento de mudança de comportamento, usam a parábola dos talentos para trazer com a maior simplicidade os ensinamentos mais profundos. Mas eu quero nesta manhã chamar sua atenção para uma coisa que às vezes eu penso que está passando batido muitas vezes na mente da igreja. A primeira coisa, num país onde se fala muito de política, e ultimamente nem tanto política, mas do tanto que nossos políticos são ladrões, e às vezes a gente se pergunta, meu Deus, onde isso tudo vai parar? O que é que vai acontecer dessa nação? Eu ouvi um cara falando uma coisa interessante na rádio esses dias, diz que quando vai puxar uma pena, você pensa que vem uma pena, vem uma galinha. Toda vez que se descobre uma coisa, vem coisa muito pior aí. E a gente não imagina onde isso tudo vai parar. E todo mundo está aí de olho no que está acontecendo na Síria. E o mundo está preocupado com a democracia, que não é o governo certo, mas é o menos ruim que existe, é o governo democrático. Mas eu queria chamar a atenção que talvez isso não entre direito nas nossas cabeças, porque moramos num país cuja democracia é louvada, e esse texto já começa dizendo certo senhor, ou em outras versões, certo rei, certo dono, aquele que manda e tem seus mandatários, aquele que tem seus servos. E isso precisa ficar claro em nossa cabeça, porque eu acho que a igreja está começando a se perder exatamente nisso, por um motivo muito simples. A igreja não é uma democracia. Aliás, deixa eu ir direto ao ponto, o céu não é uma democracia. Nós não servimos a um Deus que foi eleito por nós, nós servimos a um Deus que é rei sobre nós. Nós servimos a um Deus que é soberano, onde a vontade dele é maior
e está acima de toda e qualquer vontade nossa. E o que eu tenho visto hoje na relação com as ovelhas, na relação de ovelhas de outros trabalhos, de outras igrejas e denominações, parece que isso está meio invertido. As pessoas estão vindo à igreja e fazendo de Deus seus servos, fazendo de Deus aquele que lhe atende, aquele que lhe socorre, aquele que lhe acaricia, aquele que lhe adula. E se em algum momento Deus não o atende na hora que ele espera, ele se chateia, ele vai para o mundo, ele vai para outra igreja, ele vai para outro lugar. Parece que as pessoas ainda não entenderam que o papel está invertido. Ele é Senhor e nós os servos. Ele é o dono e nós a propriedade. Ele é o Senhor e nós o seu povo. Ele determina as horas e as estações. Ele determina o tempo. E nós os seus servos. Porque ele disse que certa feita, em outra passagem, onde ele também passando uma parábola, ele disse que naqueles dias, onde ele vai prestar conta, alguns vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, fizemos cura, operamos milagres. E ele disse assim: eu não te conheço, porque você pratica iniquidade, você não me obedece. Como é que você me chama de Senhor, Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Isso precisa ficar claro na nossa cabeça, querido. Ele é o Senhor e nós os seus servos. Ele é o dono, nós é que somos a propriedade. É Ele quem decide e nós quem obedecemos. E esse texto começa dizendo que esse Senhor, esse rei, ele chamou os seus escravos, chamou os seus servos, chamou aqueles que são do seu reino e passou a eles responsabilidade. Quem aqui é do Senhor? Quem aqui é do Senhor? Eu quero perguntar, que eu queria ver se há de fato convicção. Quem aqui é do Senhor? Esse texto diz que ele convocou. Ele não perguntou sua opinião. Ele não perguntou se você queria ou não queria fazer. Ele não perguntou se você deveria ou não. Ele não perguntou se você estava em prontidão ou não. Se você tinha as estações e os momentos certos. Ele simplesmente chamou quem era dele e disse o seguinte: eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão para você. E aqui começa então a estreitar mais ainda a nossa vida com Deus. Não existe uma pessoa que de fato tenha se convertido que não tem uma missão. E a missão que você tem não é dada por uma igreja, é dada pelo seu Senhor. A igreja é um instrumento para lhe esclarecer, lhe ajudar, lhe facilitar a cumprir a missão que vem do alto. Essa missão não é opção. Você não tem opção de sim ou não. É uma missão dada pelo Senhor. Ele disse: eu vou para outro país. Ele estava fazendo um paralelo. Eu vou para meu pai. Mas enquanto eu estiver fora, você precisa cumprir sua missão. Hoje é fruto fiel à noite, queridos. E essa palavra tem tudo a ver pelo que viveremos hoje à noite, apresentando a Deus os frutos que ganhamos esse mês. Eu e você temos uma missão. E essa missão não é da Canaã. Ganhar almas, viver em células, restaurar a família, são estratégias criadas por essa igreja para que você cumpra a sua missão diante do Senhor, porque a missão foi dada: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será condenado. E o apóstolo Paulo diz: como crerão se não há quem pregue? Então, para que as pessoas passem a crer, é necessário que elas ouçam. E para elas ouvirem, é necessário que alguém pregue. E essa parábola Jesus começa dizendo: você que é meu filho, você que é meu servo, eu quero lhe dizer, você tem uma missão. Eu costumo dizer que as pessoas falam que
a coisa mais linda que Deus deu ao homem é o livre-arbítrio. Mas eu costumo dizer que desde o dia que eu me converti, eu perdi esse direito. Que livre-arbítrio, se é Ele quem manda? Eu tenho o direito até de desobedecer, mas eu vou pagar por isso. Parece estranho o que vai soar nos seus ouvidos, mas eu não tenho escolha. E graças a Deus por não ter escolha. Como assim, apóstolo? Não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora de Jesus. Não existe. Não existe. E graças a Deus por estar comprometido, por estar devedor à cruz de Cristo. Graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus que abriu meus olhos e me fez entender que eu tenho uma missão sobre essa terra. E essa missão foi dada pelo Senhor à minha vida, à sua vida, a você que se chama do Senhor. Deus entregou em nossas mãos uma missão e Ele vai prestar contas conosco dessa missão. Ele vai prestar contas. Ele é Senhor e nós os servos. Repita comigo: Ele é o Senhor e eu o servo. Diga: Ele manda e eu obedeço. Ele é o soberano e eu o súdito. Minha vida a Ele pertence. Ele decide. Uma das coisas que eu mais ouço hoje diz assim: eu não fui chamado para sofrer, apóstolo. Eu sei que ninguém gosta, ninguém quer, ninguém planeja isso. Mas você sabia que quando o apóstolo Paulo se converteu, o que está lá em Atos, Paulo caiu do cavalo, ficou cego, e Deus então chama Ananias e disse assim: Ananias, vai lá orar por Paulo. E Ananias, com medo, disse: esse Paulo que o senhor está falando, na verdade Saulo ainda, esse Saulo que o senhor está falando é aquele que está perseguindo a igreja.